Olá, hoje eu vou fazer um breve comentário para vocês aqui a respeito do que aconteceu e quais são as questões constitucionais envolvidas no recente caso do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, né, General Eduardo Pazuello. A gente tem que lembrar aqui algumas questões fáticas importantes, né? O ministro ocupou um período importante, um período largo do combate à pandemia de Covid-19, não era alguém afeto a questões relativas à saúde, como que isso deveria ser resolvido no caso brasileiro. Ele mesmo no depoimento perante a CPI alegou que não conhecia o próprio SUS, o Sistema Único de Saúde, e que teve que se familiarizar com todas as medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia na sequência. E aí a gente sabe que, recentemente, ele participou de um ato político da parte do presidente da República, né? Essa foto indica e mostra bem isso, um ato de apoio, então, ao próprio presidente, né? Um ato que congregou diversos seus apoiadores em meio à própria pandemia, e em que ele participa sem máscara e faz essa sua adesão a uma manifestação política. Né? Há uma série de questões envolvidas nessa discussão, né? Mas o mais importante é pensar no seguinte: primeiro, a ausência de punição por parte do comando do Exército, né? Um comandante do Exército, então, o comandante Paulo Sérgio, né? Que não se dispõe a levar adiante uma punição nesse caso, ele acaba por resvalar, primeiramente, só numa questão muito direta. Né? A gente sabe que há um decreto que regula as punições relativas aos militares no Brasil, às Forças Armadas, e há condutas que são proibidas no anexo 1 desse decreto, que é o decreto 4346, que estabelece que não pode o militar da ativa manifestar-se publicamente de forma política sem que seja autorizado, né, ou de forma político-partidária. Alegou o ex-ministro que, pelo fato do ex-presidente da República, aliás, do presidente da República, desculpem o ato falho, ele não estar vinculado atualmente a nenhum partido político, a sua manifestação não seria político-partidária. E aí o comando do Exército comprou essa ideia, muito numa tentativa de conciliação para evitar um eventual confronto com o presidente da República. Não é? Mas a questão dele indica um problema muito mais amplo, um problema muito maior relativo à participação de militares em questões políticas, né? Que no caso brasileiro, de uma forma distorcida, se mantém na nossa história de uma maneira bastante incisiva. Basta nós nos lembrarmos aí, por exemplo, do movimento do tenentismo na década de 20, ou mesmo antes, né? Basta pensar que a República no Brasil começa com um presidente que era um presidente militar, né? Deodoro da Fonseca, mas o engajamento de militares na política ele vai se aprofundando com o início do século XX. O tenentismo é um movimento importante nesse campo. Durante a ditadura de Vargas, é fundamental o apoio das Forças Armadas para que a ditadura se mantenha de pé. E aí, por exemplo, o papel de um militar como Góes Monteiro vai ser fundamental para inserir e recolocar a discussão da participação dos militares na vida política no Brasil. Né? A gente vai encontrar, por exemplo, no Zé Murilo de Carvalho, a recuperação de todo esse transcurso histórico, de como que isso se sucedeu na vinculação dos militares com a política, porque é uma distorção imensa. Né? Depois da ditadura de Vargas, a gente tem um certo comedimento, né? Sim, talvez de uma maioria das Forças Armadas, mas é óbvio que a gente vai ter um presidente militar sucedendo ao próprio Vargas, né? E aí a própria ditadura de 64 a 85 vai ser a manifestação mais direta dessa participação na política, né? Que era justificada por alguns como sendo algo central para o desenho institucional brasileiro. Né? Os militares teriam herdado do imperador o poder moderador de intervir sobre eventuais conflitos entre os demais poderes, o que é uma tese quase que fantasiosa, algo que destoa completamente da existência e da conformação constitucional brasileira. Né? O poder moderador foi sepultado em 1891 e não deveria mais ser invocado. Mas ele continua a sê-lo. Né? O era antes da ditadura de 64 a 85, não precisou ser, porque, na verdade, os militares eram os comandantes da própria política, né, de uma forma ditatorial de 64 a 85, e depois de 88, ainda assim, nós vamos encontrar
pessoas recuperando, tentando falar na questão como se ela se tratasse de um poder moderador. É assim que, por exemplo, conservadores, juristas conservadores vão ler o artigo 142 da Constituição, que textualmente estabelece uma subordinação das Forças Armadas à autoridade civil. O artigo 142 é muito claro nesse sentido. E ele é muito claro também no sentido de indicar uma questão que seria fundamental para resolver o caso Pazuello. As Forças Armadas são regidas pelos princípios da hierarquia e da disciplina. Só que a questão do caso Pazuello invoca para nós e traz para nós muito mais o sentido de indicar que os militares não se deixam facilmente dominar pelo Estado de Direito, pela legalidade ou pela prevalência de fato desses dois princípios da hierarquia e da disciplina. São inúmeros os fatos históricos que vão indicar essa confusão. Basta lembrar, por exemplo, no que aconteceu no governo Geisel, né, ainda dentro da ditadura, na necessidade de que o presidente tentasse se colocar sobre uma possível insubordinação, um golpe dentro da própria ditadura, levado adiante pelo Silvio Frota, que, basta lembrar, tinha como ajudante de ordens o atual comandante do gabinete institucional da presidência da República, Augusto Heleno. Né? O pós-1988 tenta ser um momento de se colocar de uma maneira, né, uma ostensiva autoridade civil sobre as Forças Armadas. A criação do Ministério da Defesa no governo Fernando Henrique é um passo importante nesse sentido, mas talvez nenhum outro presidente tenha dado um contributo tanto num sentido contrário quanto, em primeiro lugar, né, em termos históricos, o ex-presidente Temer, né, que vai se aproximar demais dos militares, vai começar a promover toda aquela inserção de militares à administração pública federal e vai tolerar manifestações que são manifestações eminentemente políticas de militares na ativa em determinados momentos. Basta lembrar, por exemplo, do próprio vice-presidente atual, Hamilton Mourão, se manifestando em 2015. Ele vai perder o comando de tropas e vai ser deslocado para uma função que é uma função burocrática, mas isso não é propriamente uma punição. O próprio Vilas Boas, como comandante do Exército, a admoestação política que ele faz em relação ao STF no julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, não é uma manifestação política que não é punida pelo ministro da Defesa à época. E aí o caso Pazuello vem se somar de uma maneira muito amarga a todos esses casos. Né? A gente tem um histórico, portanto, de ausência de punição dos militares pelos crimes contra a humanidade praticados durante o regime ditatorial, né? E é assim que eles são catalogados, por exemplo, pelo próprio Ministério Público Federal hoje no Brasil. A gente tem a ausência de investigação de casos rumorosos, como, por exemplo, o caso Rio Centro, né, de profunda investigação e efetiva investigação. E nós agora observamos, né, quase que atônitos, a esse engajamento político explícito e livre de qualquer tipo de repreensão por parte das próprias Forças Armadas. Né? O resultado é isso que nós encontramos hoje, uma situação na qual a militarização chega a um ponto tal em que as Forças Armadas deixam de ser forças de Estado e passam a ser não é, aquilo que o próprio presidente chamou de meu exército e talvez possa vir a chamar de minhas Forças Armadas. E aí a relação das Forças Armadas com o Estado de Direito, ela se coloca como uma relação extremamente ruim, que não é estabelecida, que não se consolida. Não é? E isso vai ter como consequência indicar um caminho de deterioração das relações institucionais, aquilo que dois autores vão chamar, né, o Haggard e o Kaufman, de uma síndrome de uma democracia fraca, em que você não tem uma forte institucionalização, em que há um amplo pretorianismo e em que há também uma crise econômica que podem fazer com que haja retrocesso na qualidade da democracia. Isso está muito mais do que claro e consolidado no caso brasileiro. O que se espera é que isso não se consolide no efetivo colapso das instituições. Não é? É isso.